Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Médiuns e estamos estudando o capítulo 25, que fala das evocações. E paramos no programa anterior quando falamos de evocação de animais. Então vamos retomando aqui, só para a gente se situar. Kardec diz: de nada adianta evocar o espírito de um animal, porque o princípio inteligente que animava o animal fica em estado latente após a sua morte, e os espíritos encarregados desse trabalho imediatamente o utilizam para animar outros seres, através dos quais continuará seu processo de evolução. Então não adianta, porque esse espírito logo, ele está no estado, não é um espírito ainda, é um princípio inteligente, porque o espírito é só humano. Então, ele está naquele estado latente e existem aqueles espíritos que se encarregam desse trabalho de imediatamente fazer com que eles reencarnem em outros seres. Então, por exemplo, se um cachorrinho que nós gostamos, que nós temos apreço aqui, se ele desencarna naquele momento, ele já vai animar uma outra ninhada que está lá, e já está lá num cachorrinho novo. A gente sabe que Kardec reconheceu várias vezes uma cachorrinha que ele tinha muito apreço e que conseguiu voltar para ele várias vezes, né? E o animal, ele vai tendo que reencarnar muitas vezes e continuando o seu processo de evolução. Então, no mundo dos espíritos, não existem espíritos errantes de animais. O que são espíritos errantes? São aqueles espíritos que estão no plano espiritual entre uma reencarnação e outra. Então, eles estão aguardando um processo de reencarnação. Então não existem espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. O animal não fica muito tempo, ele fica latente e já passa a animar outros seres, ainda da mesma espécie, ou depois, se ele precisar mudar de espécie, vai fazendo parte do seu processo de evolução. Então, Kardec faz uma pergunta muito interessante para os espíritos. Como se explica, então, que pessoas tenham evocado animais e recebido resposta? Tem pessoas que fizeram a evocação de animais e garantem que receberam resposta. Olha a resposta que foi dada. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a falar sobre tudo e a responder por todos. Então, se há uma evocação, mesmo que a evocação tivesse sido feita para um animal, mas os espíritos estão sempre ali, principalmente aqueles que gostam de atrapalhar, de se imiscuir em todas as conversas. E eles respondem, como se fosse um animal. Mas a gente já viu que é impossível um animal, mesmo porque a gente já estudou que a mediunidade dos animais, que não existe uma comunicação mediúnica de um animal, porque o animal não vai ter elementos para passar para o médium. Isso seria só um espírito humano que seria capaz de fazer isso. Então, essa explicação aí de espíritos, que pessoas que evocaram animais e receberam a resposta, como mesmo Kardec fala em O Livro dos Médiuns, de um senhor que tinha um ninho de passarinhos no seu quintal, e daí ele foi lá, não achou o ninho em lugar nenhum, e ele fez uma evocação para a mãe dos passarinhos. E daí ele recebeu uma resposta, que o ninho que um gato tinha aparecido e virou o ninho, que o ninho caiu embaixo de uma tábua lá, ou de um local, e que os filhotes estavam todos lá
mas nenhum tinha morrido. Como que ele recebeu essa resposta? Foi o passarinho que deu a resposta? Não, algum espírito que viu a evocação e já deu a resposta e já tinha visto o que tinha acontecido, porque realmente ele foi procurar e achou então aqueles filhotes caídos lá, e recolheu o ninho e colocou no lugar. Então a gente vê que não é possível a evocação de animais. E pessoas vivas? Será que a gente pode evocar pessoas vivas? Né? A encarnação não vai impedir a evocação de um espírito. Não é porque a pessoa está encarnada que ela não vai poder dar a comunicação. Mas eu posso fazer essa evocação? Posso. Agora, a resposta vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, de que a condição corpórea da pessoa facilite o seu desprendimento nesse momento. E qual é essa condição para facilitar o seu desprendimento? Ela tem que estar dormindo. Porque nós sabemos que quando nós dormimos, a gente desdobra do corpo. Então, para dar uma comunicação, o espírito não pode estar ligado ao corpo. Ele tem que estar, então, desdobrado do corpo. Então, se ele estiver num sono, num cochilo, num estado letárgico, perfeitamente ela pode sim se comunicar e pode atender. Também depende muito do mundo em que a pessoa se encontra. Vejam bem, se o mundo é mais elevado, é mais fácil a comunicação, porque os corpos são menos materiais. Então, em mundos mais elevados, é possível essa manifestação, mesmo que a pessoa não esteja dormindo ou num estado de sono, de letargia. Por quê? Porque os corpos são mais leves, são menos materiais e é mais provável um desligamento. Então, são essas condições. Vamos ver algumas observações para a gente entender melhor esse processo. O espírito de um vivo, entre aspas, porque todos somos vivos, tanto encarnados como desencarnados. Mas aqui Kardec fala do vivo, entre aspas, para dizer aquele que está encarnado. Então, o espírito de um vivo pode também comunicar-se espontaneamente. Não só evocado, ele pode também fazer uma comunicação espontânea, sendo que nesse instante seu corpo dorme ou cochila. Daí é possível que ele se comunique. Mas ele não precisa responder tudo que é perguntado a ele. Ele pode se calar quanto ao que ele não deseja falar. Se ele não quer falar, ele não vai falar. Por quê? Porque o espírito tem livre-arbítrio. Ele vai falar o que ele quiser falar. O que ele não quiser falar, ele não vai falar. Então, ele pode espontaneamente estar se comunicando, mas se o corpo estiver dormindo ou cochilando. Daí ele está desdobrado, então ele pode responder como espírito. Mas como nós vimos, ele não vai responder tudo. Perguntas indiscretas ele vai, passo, não respondo. Esse aí não me interessa responder. Também o espírito de um vivo nunca está completamente separado do corpo, porque nós estamos ligados ao corpo por um laço fluídico. No plano espiritual, a diferença entre os que estão desencarnados e os que estão encarnados é justamente esse cordão fluídico que aparece naqueles que estão encarnados. Por quê?
Os que estão encarnados ainda estão presos ao corpo por esse cordão. Esse cordão é de natureza vibratória, portanto energética. E ele é como uma frequência de ondas nos aparelhos teleguiados. Aos olhos dos videntes, quem consegue enxergar é um rastro fosforescente. Digamos que um vidente conseguisse enxergar um espírito de pessoa viva, de pessoa que está encarnada. Ele ia enxergar esse espírito com um laço fluorescente, fosforescente, porque esse laço é que prende o espírito ao corpo e faz ele voltar imediatamente em qualquer situação de perigo, em qualquer situação, um barulho muito grande. Às vezes a gente está dormindo e acorda com um barulho violento e a gente leva aquele susto e parece que dá um choque no corpo. É que o espírito volta imediatamente. Ele estava passeando, estava desdobrado e com aquele barulho que o corpo sentiu, ele volta. Por quê? Porque ele está unido ao corpo por esse laço fluídico. Então veja bem, um espírito de pessoa viva foi interrogado a esse respeito sobre esse laço fluídico. E ele falou o seguinte: estou sempre ligado à bola de ferro que arrasto comigo. Então esse cordão, ele sentia como um peso que ele arrastava, onde que ele ia. Porque o desencarnado já foram cortados os laços que prendem ao corpo. Então ele é totalmente livre. Agora o espírito de um encarnado, ele não é, ele é livre sim, mais ou menos. Ele não é totalmente livre, porque a liberdade dele é relativa devido a esse cordão fluídico, a esse laço fluídico que o prende ao corpo físico, né? A pessoa viva não tem consciência do fato ao acordar. Digamos que a gente faça uma evocação de uma pessoa viva, ela está dormindo, ela responde a essa evocação, responde perguntas, mas quando ela acorda, ela não vai lembrar. Ela pode ficar com a impressão do que aconteceu, como se ela tivesse sonhado, mas ela não vai lembrar, desdobrei, fui para esse lugar, respondi perguntas, tal e tal. Ela pode se lembrar como um sonho, ela pode se lembrar, tem uma impressão daquilo que aconteceu. Olha, tem muitas pessoas que falam, essa noite acho que fui para um lugar diferente, às vezes um lugar bom, às vezes um lugar nem tão agradável, mas a gente sempre presa ao corpo por esse laço fluídico, porque se ele romper, a gente desencarna. Então não é possível que ele rompa antes do momento, porque para desencarnar nós temos o momento certo. O espírito de uma pessoa viva pode ser impressionado ou influenciado durante o momento do sono. Isso é muito interessante, porque nas obras de André Luiz a gente verifica que quando aquela equipe espiritual vem até o nosso mundo material para cuidar das pessoas, porque eles fazem muito isso, e para eles às vezes é até um sacrifício, porque a energia daqui é muito pesada em relação à energia do plano espiritual para eles, mas eles fazem isso porque muitas vezes eles têm que adensar o seu perispírito para poder vir para cá. Nosso mundo é mais denso do que o deles. E eles, durante o sono da pessoa, eles esperam que a pessoa durma, e se eles precisam conversar ou dar algum conselho, eles chamam esse espírito, então desdobram esse espírito do corpo, conversam com esse espírito.
E esse espírito desdobrado entende muitas coisas que ele não entende quando ele está aqui na vida material. Só que quando ele acorda, os próprios espíritos nessas tarefas, nos livros de André Luiz, eles falam assim, a pessoa não vai ter noção total do que aconteceu, mas ela vai ter uma intuição que é para ela fazer algo ou para ela deixar de fazer algo. Então alguma coisa ali vai ficar que, se a pessoa prestar bem atenção, ela vai poder então seguir aquelas orientações. Então nós estamos hoje chegando ao final do nosso programa. Ainda continuaremos no próximo a falar dessas evocações de pessoas vivas. Agradecendo então a todos pela audiência e pela paciência conosco. Claudete Moura, para o divulgar.net.